Vamos lá agora para o comentário completo, né, do vídeo. Devo ler Nietzsche, do canal Filosofia Vermelha, né? Eu tinha feito um teste ali, um vídeo mais ou menos de 7 minutos, comentando alguns pontos, de discordância do porquê não fazia sentido aquela determinada avaliação sobre Nietzsche ser um conservador. E agora que eu vou fazer isso de uma maneira mais pontual e fazendo algumas indicações diante do contexto daquilo que já foi apresentado, dos vídeos que já foram feitos, em detrimento da reação agora feita de modo completo, né, do vídeo. Nesse vídeo de hoje a gente quer tentar responder a seguinte pergunta: por que ler Nietzsche? Para o pessoal que vem da área de filosofia, essa é uma pergunta meio estranha, porque se a gente inverter e perguntar por que não ler Nietzsche, a gente vai ver que de um ponto de vista filosófico é uma pergunta que não faz muito sentido. Agora, tem uma razão de ser da gente estar tratando deste assunto nesse vídeo aqui, porque muita gente no campo da esquerda, principalmente o pessoal mais próximo ao marxismo, afirmam que a gente não deve ler Nietzsche porque ele era um conservador. Mas a gente quer Primeiro ponto, partir do ponto de partida entendendo Nietzsche como conservador. explorar um pouco sobre esse assunto aqui nesse vídeo de hoje e mostrar que a coisa não é exatamente por aí. Acompanhe. Vamos lá. A melhor forma de tentar responder essa pergunta, por que ler Nietzsche, é invertendo a pergunta e perguntar por que então não ler Nietzsche? Né? O que o Nietzsche teria que não valeria a pena para a gente se aprofundar ou pelo menos conhecer a sua obra, que seja? Bom, a questão é que muita gente ligada ao marxismo acha que a gente não deve ler Nietzsche porque Nietzsche era conservador. Ora, não é... Segundo ponto, ele já partiu do pressuposto de que Nietzsche era conservador, e ele fala muita gente ligada ao marxismo, mas não especifica que tipo de marxismo ele está se referindo, a generalização. Por mais que isso aqui não seja prioridade no vídeo, mas seria importante esclarecer que tipo de marxismo está dialogando com essa perspectiva de entender Nietzsche como conservador de modo geral, né? Mas enfim. Não é segredo para ninguém que o Nietzsche era um grande conservador, que o Nietzsche ele falava mal dos anarquistas. Nietzsche era um grande conservador, não é segredo para ninguém que Nietzsche era um grande conservador. Mais uma vez eu vou ter que repetir aqui a questão de algumas biografias, né? Inclusa a biografia do Safransky, que é essa aqui, a Rudiger Safransky, que dá um panorama mais geral, são biografias consideradas como respeitadas acerca do Nietzsche. A biografia crítica do Lussurdo, ela é interessante, porém ela se torna uma leitura muito mais problemática por conta da questão do viés interpretativo que o Lussurdo adere, né, diante inclusive de determinadas contextualizações, modos interpretativos, leituras que Lussurdo faz sobre Nietzsche diante de uma ótica historicista, né, incluindo Nietzsche, totalizando Nietzsche a partir de determinadas perspectivas de diagnósticos de seu tempo, né? Seria um método que Lussurdo adere. E mesmo assim, quando ele considera que Nietzsche seria um rebelde aristocrático, como diz aqui, ó, no título do livro, ele estaria se referindo ao aspecto, por muitas vezes, polissêmico que teria esse sentido aqui aristocrático em Nietzsche, não só como suas pretensões, seus abarcamentos históricos políticos, mas também seus posicionamentos enquanto pretendidos a partir de um resgate, de um discurso grego que estava ambientado naquilo que Nietzsche entendia enquanto uma moral a ser resgatada segundo a sua proposta, para deixar bem claro o seu diagnóstico, né? Nietzsche, pelo menos no desenrolar de suas obras, não tinha uma pretensão de criar uma linha de segmento que fosse adotada por todos, né? É muito mais uma obra que se pretende dialogar com, essa pressuposição, esse estabelecimento de ideais fixos, né? Aquilo que ele vai chamar de pensamento, aquilo que ele vai chamar posteriormente de pensamento egípcio, né? Que se cristaliza, que se deixa abarcar por uma pretensão de dominar o devir, né? De um modo geral.
comunistas, falava mal dos socialistas, falava muito mal das mulheres. Agora a Falava questão mal dos socialistas, dos anarquistas, dos liberais. Existem inúmeras passagens de Nietzsche que se pretendem misóginas, né? Como eu já citei, deixei artigo, inclusive esse próprio livro aqui, Nietzscheanismo, que é um dos livros que estou me baseando para contextualizar essa, esse react aqui desse vídeo, né? Que é o Nietzscheanismo. Ele também trata essa questão da misoginia em Nietzsche com algo, com uma relação muito mais múltipla do que determinante, apesar disso ser verossímil, isso ser verificado nas obras do Nietzsche, no sentido geral de que isso aparece nas obras do Nietzsche. Porém, o seu contexto, aliado ao contexto filosófico, histórico, político e social daquele período, tem uma relação muito múltipla, né, com os movimentos feministas, enquanto modo de fazer a sua filosofia, modo de crítica, que a sua filosofia se colocava como uma crítica à filosofia tradicional, à moral tradicional, de um modo geral, em detrimento das suas expressividades misóginas que estão contidas nas suas obras, né? Então, Nietzsche foi muito apropriado pelos movimentos feministas de sua época, né? Por mais que você diga, foram tais vertentes feministas, mas isso não parou por ali. Ainda hoje Nietzsche é influência em determinados movimentos que se apropriam de uma determinada crítica que a gente faz das bases estruturais, não só cristãs, mas ideais de modo geral, para poder coadunar com determinados projetos políticos mais à esquerda, ao movimento feminista, né? Isso não torna Nietzsche um indivíduo de esquerda, de um modo geral, nem muito menos de direita, nem conservador, né? Assim como ele teceu críticas ao socialismo, teceu críticas ao liberalismo também. não é. A gente Isso vai aparecer inclusive lá em Crepúsculo dos Ídolos, de forma mais explícita, em alguns aforismos. deve não ler Nietzsche porque a gente não concorda com ele em relação às suas posições políticas. A questão mais de fundo, então, essa pergunta por que ler Nietzsche ou por que não ler Nietzsche, a questão de fundo é, a gente deve ler só autores com os quais a gente concorda? Imagine só algum membro de alguma... Isso aqui não é uma questão aqui de que se coloque como evidente, como um problema, porque não é esse problema que ele está colocando. Ele está partindo do pressuposto de que Nietzsche seria um antagonista, que por muitas vezes não, na verdade Nietzsche é um antagonista ao pensamento de esquerda, a esse tipo de pensamento de esquerda que ele quer suplantar aqui nesse canal, e que é o público que ele falou que seria o público majoritário aqui desse canal. Entretanto, não se resume a essa questão, né, de ser um antagônico, mas se servir como um indivíduo que tem uma relação múltipla com várias apropriações que sofrem muitas vezes de maneira a, a, digamos, de encontro àquilo que Nietzsche teria instituído como crítica aos ideais estabelecidos na comunidade ocidental, mas como apropriações, né? Eu ouvi dizer que apropriaram Nietzsche, inclusive, para poder resgatar, fazer uma nova crítica de um suposto novo cristianismo, né? E, no meu entendimento, cristianismo e Nietzsche não se conciliam, mas ainda tem gente que se apropria dele para fazer isso, assim como se apropriaram para fazer dele um suporte para o nazismo, a partir de uma má compreensão, a partir de uma compreensão recortada de Nietzsche, justamente como ele faz aqui, né, colocando Nietzsche como conservador, e coloca esse problema como se isso fosse um problema a ser superado, mas na verdade ele está colocando uma proposta de que Nietzsche tem outras questões que poderiam ser importantes para além do conservadorismo, que não é nenhuma questão aqui, não deveria ser, na verdade. igreja neopentecostal, algum fanático religioso, te falando essa coisa. Te falando, por exemplo, que só lê livros da editora da sua igreja. Como o Edir Macedo, de fato, fez um tempo atrás. Um tempo atrás, o Edir Macedo ele orientou os membros da Universal a lerem apenas livros da editora da Universal. O que você pensaria sobre isso? Sobre alguém que apenas lê obras que já concordam com o seu ponto de vista? Mas isso é um problema de identitarismo, né? Porque se você fosse colocar um dos problemas, não só do identitarismo, mas da contaminação ideológica de vários movimentos políticos. Porque, tipo, inclusive um problema intelectual, né? Não é só um problema de colocar Nietzsche como um confrontador dos movimentos marxistas, como se o antagônico do marxismo, apesar de ser também, mas não se limitar a isso, ser Nietzsche, né? Eu deveria colocar um outro autor mais conservador,
que se faz necessário que se faça a leitura para poder conhecer justamente aquilo que você, se você combate, se você não consegue, porque se você não consegue entender bem aquilo que você tá combatendo, é porque você não conhece bem a sua causa, né? Pelo menos eu vejo assim. Então você tem que saber o porquê você não adere àquele determinado movimento pelo qual você se coloca contra, né? Foi assim que eu me aproximei de várias leituras sobre o nazismo, porque era algo que me causava uma repugnância muito grande, sabe? Uma inquietação desde criança. E eu tendia a conhecer isso, mas isso quer dizer que isso me tornou um adepto dos aspectos políticos que coadunam com o nazismo? Obviamente que não. São questões diferentes, né? Que se faz necessário para você ter uma evolução intelectual e não necessariamente a partir de uma expressividade daquilo que você escolhe como movimento político, como ser algo único que você vai se debruçar, porque você só pode ler aquilo que vai lhe confortar o seu próprio intelecto. Né? Isso se chama um determinado viés de confirmação. Você só vai de encontro àquilo que vai massagear o seu intelecto, enquanto isso seria justamente o movimento contrário que a filosofia procura fazer para poder justamente colocar em conflito aquilo que Platão chamaria a doxa da episteme, né? A opinião de um conhecimento realmente válido. E colocar Platão aqui é polêmico, porque Nietzsche, de certa maneira não se colocaria completamente contra essa ideia de conhecimento objetivo, no sentido platônico, de haver uma episteme que pode ser palpável, que pode se chegar a ela no sentido mais específico da palavra, e não só nesse sentido, mas não que não se pudesse afirmar um tipo de conhecimento em Nietzsche, mas estaria muito mais ligado à noção do perspectivismo do que uma ontologia, e aí já é outra questão, né? Posteriormente abordaremos perspectivismo aqui no canal, mas segue o vídeo. Ou que tem alguma proximidade. Essa é uma posição fundamentalista, sem sombra de dúvidas. Porque o fundamentalismo, ele não diz respeito somente à Essa religião. parte aqui eu não acho tão interessante, ele vai falar sobre fundamentalismo, sobre como isso reflete de certa maneira na, na, na escolha de determinados viés políticos ou epistemológicos ou modos de ver a realidade, que vai se enquadrar muito mais para o marxismo e para aquilo que ele está querendo demonstrar aqui de uma suposta intolerância a uma leitura de um conservador que teria supostamente abarcamentos muito válidos em outros pontos de sua filosofia, que não só o conservadorismo, que já parte de um ponto equivocado, né? Como já pude citar aqui, o próprio contexto político de Nietzsche, enquanto descrição aqui nesse livro, Nietzscheanismo, de Ashley Woodward, explica de forma muito mais condensada como se torna complicado fazer esse abarcamento aqui das visões políticas de Nietzsche aqui. As visões políticas de Nietzsche deixavam fora do compasso as principais correntes políticas da direita e da esquerda a seu tempo, e ainda por cima, se você quiser ser anacrônico e transportar as acepções de Nietzsche naquele determinado período, totalizando determinadas escolhas políticas que ele fez naquele determinado período, ainda assim você não consegue enquadrar ele nos moldes contemporâneos de direita e de esquerda, que o que se torna pior ainda, se ele já não se enquadrava lá naquele período pelo qual ele se encontrava, né? Quem dirá agora, né, nos moldes contemporâneos, considerar Nietzsche como um conservador, né? Ou como um reacionário, que muitas vezes é entendido esse termo deslocado daquilo que Nietzsche pretendia enquanto realmente um reacionário que procurava retroagir a um tipo de moral, a um tipo de moral da Grécia, que ele considerava que nutria uma determinada moral que precisava ser resgatada, mas não colocava isso como fórmula, né? É complicado fazer isso. Mas vamos lá, vamos soltar o vídeo. As obras de Marx e Engels, né, publicadas aqui na Alemanha pela Dietrich Verlag, junto com... E aí ele coloca o seguinte problema, né? Se você pode ler determinados indivíduos que vão fazer você concordar ou discordar de determinados aspectos, isso quer dizer que a gente vai concordar totalmente com as obras de Marx e Engels. Isso é totalmente complicado, porque um grande intelectual, ele tem a consciência, como Marx, Engels, Nietzsche, assim como o próprio Jung chegou a falar, que aquilo que eles estão escrevendo, os métodos pelos quais eles estão se baseando, eles estão passíveis a serem superados, porque o conhecimento, de certa forma, era algo que perpassava esses grandes intelectuais da psicologia, da filosofia, das ciências sociais,
que são necessariamente recentes, mas que derivaram desses movimentos e coordenaram com eles, etc., eles sabiam da transitoriedade da relação com esses objetos de conhecimento, assim como isso fazia parte do próprio método de Marx, né? Vou citar aqui mais uma vez José Paulo Neto, né? José Paulo Neto fala dos aspectos teóricos e metodológicos de Marx, e um dos aspectos teóricos e metodológicos de Marx era lançar mão justamente da expressividade da história enquanto sua transitoriedade, né? Ou seja, é sempre um momento mais simples da história em detrimento do momento mais complexo, ou seja, é sempre um movimento em transição de expressividade da realidade, que pode fazer com que eu me aproxime muito mais dos esgotamentos da alienação, que por muitas vezes eu tenho para olhar para essa realidade e conseguir extrair algum tipo de apreensão desse movimento da realidade, né, de um modo geral. Então, quando ele cita que se é uma questão de concordar ou discordar de Marx, mostra mais uma vez aqui um problema entre distinção entre o que é marxismo, o que seria os aspectos teóricos e metodológicos de Marx e Engels, né? Então, é outro problema, né? Inclusive diante da própria perspectiva da doutrina, entre aspas, né, que ele diz seguir. O Engels tem 44 volumes. Será que a gente pode dizer que cada uma daquelas linhas, desses 44 volumes, é verdade? Mesmo que a gente concorde com Marx no todo. Então, existe essa diferença. A gente tem que perguntar se a gente concorda com o autor, né, no todo, ou então apenas em partes. E mesmo que a gente discorde do Nietzsche no todo, Nietzsche defendendo valores aristocráticos... Falar em todo em Nietzsche é complicado, né? Porque Nietzsche segundo uma predominância, né? Apesar de ele haver um determinado objetivo de combate em sua filosofia, um determinado objetivo bélico, não tinha um todo que pretendia ser alcançado, né? Porque isso pressuporia um fechamento, uma vontade de sistema, né? Então o que Nietzsche propôs era muito mais um método geral que poderia se basear em uma pressuposição de um método genealógico em Nietzsche, entendendo a genealogia da moral como uma obra central dessa perspectiva, certo? Com certos diagnósticos, mas que não se pretendiam totalizar. Então não há um todo em Nietzsche, mas há colocações, há diagnósticos que servem muito mais por vezes como uma metodologia para você, não metodologia, né, porque também já seria um tipo de sistema, mas uma possibilidade, uma abertura para que você possa, de certa maneira, se desvencilhar dessa vontade de sistema, dessa vontade de verdade, assim como de certa forma há essa relação em Marx, como um dos aspectos teóricos e metodológicos dele que se dá pela transitoriedade em detrimento da história, né, de um modo geral, do aparecimento real, do movimento do real da história, não da história como conhecemos, mas da história enquanto expressividade do real. Nietzsche sendo extremamente hostil às mulheres, será que tudo que ele disse é falso? E aí ele coloca de novo a questão de Nietzsche ser hostil contra as mulheres em vários trechos, né, mas não se reduz a isso a obra de Nietzsche, também tem outros trechos pelos quais ele tece elogios e aberturas para que houvesse uma progressão desse espaço das mulheres, inclusive aberturas e atitudes sociais em detrimento do aspecto político do modo geral na biografia de Nietzsche, que se colocavam a favor dessas questões, mas que não que justifique os aspectos misóginos de Nietzsche, mas é mais um fator, né, que ele coloca isso como uma aproximação da direita, né, enquanto a misoginia e o machismo está presente tanto na esquerda quanto na direita, tanto como no centro, em todos os lugares da nossa sociedade, da humanidade de um modo geral, mas muito mais em países subdesenvolvidos como o nosso, infelizmente. E aí a gente vê que a coisa não é bem assim. Aqui no canal, por exemplo, tem uma série de 3 vídeos nas quais eu explico um pouco sobre o anticristo. Não que não haja esse tipo de questão também em países desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos, supostamente desenvolvidos, né, de acordo com as categorias que são elencadas. Enfim. É uma obra muito interessante e eu concordo com muito do que Nietzsche falou ali na sua análise sobre o cristianismo. E aí ele coloca uma questão relevante. É um ataque muito feroz à religião cristã e eu acho que até uma... É a religião cristã, mas não é só a religião cristã, os aspectos que se colocam como abarcadores da realidade de modo geral, como ideais, como fixos, né?
Não só os aspectos de base religiosa, mas também a morte de Deus. Ela vai causar um outro problema, que é justamente aqueles indivíduos que são fisiologicamente constituídos de modo fisiologicamente fraco. Sem a religião eles tendem a sucumbir. E aí agora, como é que a gente vai lidar com essa questão da morte de Deus, né? Quem apagou a linha do horizonte, né? Quem apagou o sol? Isso remete a um famoso aforismo do próprio Friedrich Nietzsche, né? Então algumas pessoas realmente precisam de venenos para viver. Essa aqui é a questão. Então não se resume a uma crítica à religião, porque a vontade de sistema ela permanece, a vontade de verdade ela permanece. Por mais que o indivíduo esteja ciente dessa suposta morte de Deus, através de uma suposta evolução para uma substituição em detrimento para o pensamento iluminista científico, de modo geral, há um outro indivíduo elencado, não indivíduo, né, mas há um outro ideal, na verdade, para ser elencado no lugar daquele determinado ídolo. Então não é uma crítica que se resume a partir da religião, apesar de partir dela e ser parte importante da obra de Nietzsche. Uma coisa até meio estranha ao pensamento dialético, né? E aí ele fala de pensamento dialético, né? Que é interessante, né? Gostaria que ele falasse sobre essa questão de pensamento dialético, se ele parte de uma interpretação hegeliana, porque se partir de uma interpretação hegeliana desse pensamento dialético, que é apropriado pelo marxismo, por Marx, né? Para o entendimento do que seria esse pensamento dialético, isso poderia também ser problemático, né? Porque isso sequer existe em Hegel, em Marx, de uma maneira que foi um grande estudioso de Hegel. Isso poderia apresentar determinados problemas, né, para determinadas questões, mas isso aí já é outro fato, e a gente está falando sobre Nietzsche. Criticar determinados autores, né? Ainda mais hoje nessa cultura do cancelamento, né? A gente poderia usar esse termo. Você Aí falar de cultura do cancelamento, fosse cancelar um indivíduo por ter deslocamentos considerados inaceitáveis em suas obras, não ia sobrar um autor, inclusive nenhum autor marxista, que se preze, porque isso não quer dizer também que a gente tenha que aplaudir tudo que seja falado de qualquer maneira, né? Mas a cultura do cancelamento ela é muito mais um modo de você se fechar em seu determinado aspecto ideológico, e tudo aquilo que não for de acordo com a sua militância ou a sua perspectiva de militância pode se enquadrar em algo que não deve ser visto, não deve ser debatido, que deve ser ignorado. Isso pode causar inúmeros problemas no sentido de uma rejeição de uma possibilidade de uma abertura epistemológica, de uma abertura de compreensão mais ampla do debate, seja lá em que aspecto for, certo? Da sociedade, de modo geral, seja a discussão, seja racismo, feminismo, sistemas econômicos, seja lá o que for, isso encurta o debate, de modo geral. Apesar de entender o porquê, muitas pessoas entendem que determinadas falas devem ser canceladas, mas isso se torna um problema quando se é generalizado. É o problema da generalização, né? cancelar o Nietzsche, Aristóteles, né? Aí ele E a vai gente tem falar que de colocar anacronismo histórico, porque o Aristóteles defende escravidão e não sei o que, e aí de certa maneira por que deveríamos cancelar Nietzsche, se Nietzsche é conservador, ou seja, analogias completamente difusas, né? Anacrônicas, entendendo que Nietzsche era um conservador, colocando Aristóteles como um exemplo, que Aristóteles, de acordo com seu contexto cultural, era a favor de que houvesse escravidão, pois assim haveria ócio e haveria tempo suficiente para que pudesse filosofar e etc. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui no meu entendimento, né? O pressuposto errado de que Nietzsche era um conservador em detrimento de uma comparação com Aristóteles e uma comparação anacrônica, né? E as limitações históricas de Aristóteles que nesse comparativo seriam absurdas da nossa realidade atual. Então é complicado essa análise aqui. historicamente muito recentes, ali de no máximo 2 séculos atrás. A gente tá falando das Na ciências filosofia, sociais, isso é coisa uma que eu já questão que, do falei. ponto de vista filosófico, a gente tem que se colocar, porque na filosofia a gente lida com questões muito antigas, né? E as questões filosóficas sempre Aí, 1400 anos para frente, relacionando e ver como é que justamente com o Karl Marx anacronismo, ele estaria, colocou o né, anacronismo nesse como período, né? problema, Chegar a conversar com as e pessoas aqui, você aí ele se ouviu falar de apresenta Karl como uma Marx, se solução. conhece, sabe que é. Ele colocou o anacronismo como problema, né, que a gente poderia totalizar, mas se daqui a 2.400 anos pudéssemos verificar qual seria a importância de Karl Marx e a atualidade do seu pensamento, pressupondo primeiro uma coisa improvável, né?
gente não vai conseguir chegar lá para poder impor isso. Mas ele colocou um problema anacrônico e lançou o próprio problema anacrônico, que não era um problema na verdade, nesse contexto. Uma falsa comparação como uma solução, né? Então, como se lançar Karl Marx lá na frente, se pudesse fazer a gente que vê que, de certa maneira, determinados discursos estão limitados a seu tempo e a sua percepção do seu tempo, por mais que consideremos errados posteriormente em outras culturas, né? Em outros contextos históricos culturais, né? Ou seja, um comparativo totalmente deslocado. Em Jerusalém, né, quando ela faz uma análise do Eichmann, né, mostra que Ele fala era de uma Hannah pessoa... Arendt, diz que Hannah Arendt era extremamente conservadora, quando na verdade a Hannah Arendt era tendia mais para um suposto liberalismo, que também não é algo que seja mais aceitável do que ser conservador, na minha interpretação, né? E fala da importância de determinadas obras de Hannah Arendt, etc. Enfim, nada de relevante, extremamente importante, que não tinha sido tratado anteriormente, né? Devemos... eu acho que é o seguinte, não é uma questão de você ter que ler tudo que te contraria para você, de certa maneira, ser um indivíduo mais elevado intelectualmente, não elevado, né, mas um indivíduo mais aberto a compreender determinadas coisas. Se trata de você saber selecionar e saber com o que dialogar em detrimento das suas escolhas pessoais. Por mais que você se faça aderir a um determinado movimento, uma determinada ideologia que se pretende para que você compre um pacote fechado, né, que geralmente é assim, mas você tem que se permitir, como diria Kant, né, uma maioridade, né, pensar por si mesmo, de fazer suas próprias escolhas, mesmo tendo a ciência de que você aderiu a um determinado viés ideológico que se permitiria, se pretenderia, na verdade, contemplar por enquadrar você nessa mesma caixinha, né? Então, eu tenho que aderir Nietzsche, não tenho que aderir Nietzsche. É uma escolha de foro pessoal, de foro íntimo. Né? Se você compara mais ou menos com o que Scarlett de Martin responde quando pergunta se Nietzsche era ateu ou não. Isso é uma questão que sequer é relevante, porque é uma questão de foro íntimo, é uma questão de foro pessoal, é uma questão de escolha que vai se dar não por um enquadramento ideológico que vai se alinhar com um determinado discurso, mas com aquilo que eu posso considerar integrador a esse mesmo discurso em um processo de identificação e exposição de ideias, né, que não se pode limitar, né. Por mais que o movimento político ele tenha um objetivo, do modo geral, né, final, e a política sempre é constituída desse caráter teleológico dentro do contexto social, né, que é um problema também suscitado pela inescapabilidade daquilo que a gente entenderia como weberianismo, né, que os próprios movimentos marxistas estão encerrados nele de modo geral, inevitavelmente dentro do sistema hierárquico capitalista. É uma questão que vai além, né. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa relevante aqui que ele vai falar. Porém, eu acho que não. Aqui na questão do Nietzsche, porque o Nietzsche ele está fazendo um protesto contra o mesmo fenômeno da reificação que o Lukács também está criticando. Só que o Nietzsche fez isso da forma dele, de uma forma aristocrática, né? Mas isso não quer dizer que tudo que o Nietzsche diz é falso, que a gente não pode... De uma forma aristocrática, né? Engraçado ele fazer essa comparação. Antes ele falou sobre um problema de uma má interpretação que o Lukács teria sobre o Nietzsche, né? A partir de algo próximo do que o Lussurdo faz em determinados aspectos, a partir de fazer uma leitura de uma totalização de Nietzsche enquanto um aristocrata, né? Mas ele fala do fenômeno da reificação, que o Nietzsche, de certa maneira, com suas análises, seus diagnósticos, né? Porque Nietzsche se intitulava um psicólogo de sua época. Ele vai dizer que ao mesmo tempo o Nietzsche fez isso ao seu modo aristocrático. Eu gostaria de saber o que é que ele queria dizer com o seu modo aristocrático, tendo em vista que o Nietzsche convivia em determinados meios aristocráticos, certo? Que abriu mão, inclusive, por ter uma vida errante, né, a partir de determinado momento da sua vida, mas o contexto pelo qual o Lussurdo tenta abarcar justamente por essa constituição histórica e por conta dessa noção de aristocracia em Nietzsche remeter justamente a um resgate daquela determinada cultura grega que eu já tinha mencionado, que remete ao guerreiro da Areté, etc, etc. Nesse sentido, seria uma representação muito mais simbólica do que quereríamos compreender essa aristocracia. Poderíamos querer, na verdade, representar
essa aristocracia em Nietzsche, né? Muito mais do que sua origem cultural e sua inserção histórica dentro desse contexto, né? Pode aproveitar nada, né? Então é extremamente importante a gente entender isso. A gente não pode ler somente autores com os quais a gente concorda, porque isso não é filosofia. E como esse é um canal... Então, aí é um problema, porque justamente não se trata de ler autores que a gente concorda, mas isso tem que ter teríamos que ter, na verdade, uma abertura muito mais não fechada, apesar de que você poder se posicionar politicamente de um modo geral, como Nietzsche fez, tá? A sua época, está aqui indicada aqui a leitura, Nietzscheanismo, de Ashley Woodward, a biografia Rudiger Safransky de Nietzsche, o próprio livro que o Lossurdo escreve para poder você fazer esses comparativos entre as falas do Lossurdo, que por muitas vezes são equivocadas na minha interpretação, mas é interessante para você entender esse debate. Também consta aqui artigo do GEM, Cadernos Nietzsche, aqui que você pode consultar aqui, ó. Não era esse. As tendências políticas em Nietzsche, mas esse aqui também é interessante. Trabalho de Escravidão e Rivalidade, que vai discutir justamente como poderíamos fazer um contexto mais aberto de uma compreensão, de uma discussão, na verdade, teórica e de uma inserção histórica em Nietzsche de um modo geral. Então é bom você procurar órgãos que estejam ligados a um estudo mais aprofundado, um estudo mais sério, né, de um modo geral, da filosofia daquele determinado autor, uma biografia, por mais que muitas vezes seja uma biografia que vai não coadunar com um aspecto majoritário interpretativo acerca daquele determinado autor, mas que vá mostrar quais são os seus aspectos que se baseiam, como é o caso do Lossurdo. O Lossurdo deixa muito claro que ele faz uma leitura da sua obra baseada em um método muito próprio de uma leitura que ele faz de Nietzsche. Isso aqui não quer dizer que vai corresponder a uma verdade absoluta sobre o autor, né? Então você deve se deixar livre. Também vou deixar esse link aqui. Posteriormente vou fazer um react a esse vídeo aqui, né? Porque o próprio Lossurdo deixa claro também como ele faz interpretações bastante particulares e peculiares a partir de trechos de Nietzsche que outros especialistas, de um modo geral, em Nietzsche, de órgãos ligados ao estudo de Nietzsche, de modo geral, no Brasil e fora do Brasil, fazem de uma maneira diferente da dele, e ele deixa isso claro aqui também nesse vídeo. Então é isso. Eu queria fazer uma coisa mais completa, não sei se eu consegui, mas até o próximo vídeo, deixa o like, tá? Toca a sinetinha. Até o próximo react ou ao próximo vídeo resenha de algum conceito filosófico, tá? Valeu!